Thaís, de 37 anos, é uma mulher gerente de projetos numa multinacional, ela tem 2 filhos e que precisou abandonar uma reunião com a equipe porque teve uma crise de ansiedade depois que uma das crianças não parou de chorar durante a manhã inteira. A Cris, de 33 anos, uma mulher trans, recém-contratada em uma agência de publicidade, ela precisou fazer trabalhos como freelance após o expediente, porque durante a pandemia ela viu seu salário cortado pela metade. A Marina, 43 anos, é uma mulher negra, gerente de TI em uma grande empresa. Ela viu sua carga de trabalho duplicar e a sua produtividade despencar, porque ela precisou assumir todas as tarefas domésticas na casa e a educação e o cuidado do filho com deficiência, que é grupo de risco. A Marlene, com 48 anos, negra, diarista, moradora da periferia. Ela não pôde cuidar dos seus filhos, nem da sua casa, nem da sua mãe. Grupo de risco também, porque ela não teve o direito de decidir parar ou não de trabalhar durante esse período de pandemia que a gente está vivendo, né? A mãe de Marlene faleceu de Covid, após ela ser contaminada em uma das casas em que ela trabalhava como empregada doméstica. A família dispensou seus serviços logo depois e a Marlene não pôde nem viver o seu luto, porque ela teve que ir para a rua mais uma vez procurar emprego, porque ela não tinha nenhum tipo de auxílio. No ano passado, eu perguntei para vocês, nesse evento, que mulheres a gente estava celebrando. E esse ano eu tenho uma pergunta talvez ainda mais urgente. A gente está se perguntando como estão as mulheres? Estamos realmente nos importando com elas? Meu nome é Grazi Mendes, eu sou uma mulher negra de origem periférica, atravessada por muitas questões nos lugares que eu ocupo, e eu estou também como Head of People na ThoughtWorks, uma das maiores consultorias globais de tecnologia, uma das empresas premiadas também aqui nesse evento, e é desse lugar de liderança, de responsabilidade que eu quero falar aqui com vocês hoje. Na ThoughtWorks a gente se questiona e se desafia o tempo todo, para não só entender e conhecer a desigualdade e a discriminação histórica contra maiorias que são subrepresentadas, mas também para agir constantemente diante de novos cenários, com comprometimento para que a gente possa tentar todos os dias promover um ambiente de trabalho que possa ser mais inclusivo, mais plural. Isso também passa por a gente se importar genuinamente com as pessoas, com a segurança psicológica e com a saúde integral de cada um. Cuidar das pessoas para que elas possam cuidar das outras, através da potencialidade do seu próprio trabalho, para colocar energia na busca de soluções e criação de tecnologias para um futuro mais justo. Então, eu vou voltar aqui com as perguntas. Como as mulheres realmente estão? Vocês se reconhecem nas histórias da Thaís, da Cris, da Marina, da Marlene? Muitas mulheres são definidas pelo acúmulo de papéis e responsabilidades que elas acabam assumindo, além também da solidão, muitas vezes, nesses papéis. O contexto de pandemia não subverteu a ordem das coisas, apenas escancarou esse cenário e deixou tudo mais evidente. A gente já vem falando há tanto tempo sobre diversidade e inclusão, tanto tempo, especialmente falando sobre gênero, mas ao primeiro sinal de uma crise, a gente vê tanto retrocesso. A gente percebe que ainda são as mulheres, todas elas, as mais prejudicadas. Fica um questionamento urgente para a gente se fazer. O que realmente a gente está transformando? Que inclusão é essa? Se em apenas um ano de pandemia, a taxa de ocupação de mulheres latino-americanas em ambientes de trabalho caiu em 12%, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Se somos mesmo todas iguais, como nos primeiros meses de pandemia são as mulheres negras que registram uma taxa de desemprego de 16%, uma porcentagem 5% maior, né, do que encontrada entre as mulheres brancas. Quais são as mudanças que a gente ainda precisa fazer? Que sejam mais do que mudanças superficiais e temporárias, que garantam avanços consistentes e que possam resistir a cenários desafiadores como esses cenários que a gente está vivendo agora. O tema do evento que nos reúne hoje é insista, persista e não desista. Muitas vezes essas características são atribuídas a nós, mulheres, como algo quase sempre presente em nossa natureza. Na verdade, para nós nunca foi dada uma outra escolha. Mulheres são guerreiras, quase quantas vezes eu, você
todas nós já não ouvimos frases como essa. Será que não há nada de errado com uma sociedade que nos obriga a sermos fortes, a sermos o tempo todo guerreiras, sempre incansáveis? Estamos realmente incluídas em ambientes que testam constantemente a nossa pertença aos espaços, que testam constantemente o nosso merecimento? A gente vai sim continuar insistindo, a gente vai sim continuar resistindo, mas a gente também precisa respirar. Mulheres, nós não vamos dar conta de tudo, a gente vai fazer o que a gente dá conta. Você não tem que ser forte o tempo todo e a mulher do seu lado também não. Então, respira fundo. E para as empresas, está na hora da gente parar de gastar tanto tempo com discussões sobre se a diversidade importa ou não, ou qual o percentual de lucro que a gente vai ganhar com a equidade de gênero ou com a equidade racial. Sair da discussão errada e corrigir essa bagunça que a gente fez até aqui. O certo é urgente. Não retroceder é sobre você, é sobre a sua agenda, sobre as decisões que a gente toma todos os dias, as micro-revoluções que nos propomos a fazer ou que muitas vezes a gente ignora. É sobre as mudanças que a minha e que a sua caneta alcança, a transformação que essas nossas canetas alcançam. Algumas mulheres estão dentro das nossas empresas, outras não. Mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres brancas, mulheres amarelas, mulheres pobres, mulheres periféricas, mulheres latino-americanas, cisgêneros, transexuais, homossexuais, bissexuais. Enquanto lideranças, precisamos nos responsabilizar por todas elas, por construir uma sociedade mais justa e menos desigual para todas elas. É isso. Muito obrigada.